Graça e paz do nosso Deus Todo-Poderoso e do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Vamos meditar na palavra do nosso Deus vivo, santo e fiel. O tema de hoje é como ser rico para com Deus, tendo riqueza aqui na terra. O primeiro passo que eu quero passar para os irmãos é você tem que saber administrar o que Deus colocou nas suas mãos. Você tem que saber administrar. Deus, ele não gosta de desperdício. E para você saber administrar, é necessário você estar nele. É necessário você estar nele. Vou colocar esse texto aqui, de referência, Lucas capítulo 2, versículo 40. Crescia um menino e se fortalecia, enchendo de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Crescia um menino, assim você tem que ser um menino. Provérbios capítulo 3, versículo 7, fala que um homem sábio, ele não fica no seu próprio entendimento, ele busca o entendimento de Deus. E assim também você precisa se fortalecer no Senhor, buscando o conhecimento dele. E aqui, enchendo de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Crescia o menino, assim também. Quando você começa a buscar o Senhor, como menino, sempre querendo estar aprendendo, você cresce e enchendo de sabedoria. Então, quando você está cheio de sabedoria, você vai saber administrar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Olha aqui, no versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Tem muitas pessoas que querem inverter isso aqui, crescer diante dos homens e não diante de Deus. Por isso que o tema de hoje é como ser rico para com Deus, tendo riqueza aqui na terra. Que adianta a pessoa ser rica aqui, mas não ser rica para com Deus, entendeu? Então, a gente não pode distorcer os valores. Devemos ser ricos primeiramente para com Deus e depois ser rico aqui na terra. Então, é necessário a gente crescer perante Deus primeiro. Como a gente cresce perante Deus primeiro, fazendo a vontade dele. Quando a gente faz a vontade dele, a gente está agradando a Deus. E automaticamente Deus, ele dá esse crescimento, porque quando a gente faz a vontade dele, há frutos, que acabam ganhando outras pessoas para Cristo. Você entendeu? Então, quando a gente faz a vontade de Deus, a gente cresce perante Deus. Quando a gente cresce perante Deus, é impossível a gente não ser visto perante os homens. Então, não troque esses valores. Entenda uma coisa, Deus, ele nunca vai entregar nada para alguém que não sabe administrar. Para alguém que não sabe administrar. Você está sabendo administrar os seus bens, aquilo que Deus colocou na sua vida? Se não, eu vou até abrir esse texto aqui, Gálatas capítulo 4, versículo 1. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Vai dizer assim, Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele Senhor de tudo. Então, assim, enquanto você não tem sabedoria para administrar o que Deus já colocou na sua mão, Deus não vai colocar algo maior. Por isso que é necessário você se fortalecer nele, buscando ali a sabedoria. Quando Deus vê que você já está maduro, você pode ter certeza que Deus, ele vai dar algo maior para você administrar. Mas enquanto você não está pronto, Deus, ele não vai dar algo maior. Eu vou colocar um exemplo aqui. Você tem carro? Você tem filho? Vamos aí. Seu filho tem 8 anos. Seu carro também é do seu filho, seu não. Seu carro também é do seu filho. Você deixa seu filho dirigir com 8 anos? Não. Você só vai deixar quando ele se tornar de maior, sim ou não. E for habilitado. Assim também é Deus. Enquanto a pessoa não sabe administrar aquilo que tem, Deus não põe outras coisas maiores. Você conseguiu pegar isso? Deus não põe outras coisas maiores. Eu vou colocar um exemplo. Quando a pessoa ela já consegue administrar, eu vou usar esse texto, Mateus capítulo 25, versículo 14 em diante. Vou resumir. Assim, Jesus Cristo fala essa parábola, que um homem rico, ele pegou seus bens e distribuiu ali conforme a capacidade de cada homem ali que
trabalhava para ele, que servia a ele. Para um, ele viu que aquele tinha capacidade de administrar 5 talentos, ele dá 5. Para outro, ele fala, não, você tem capacidade de administrar 2. Ele dá 2. E para outro, ele dá 1 talento. Aquele que ele deu 5, ele soube administrar. Depois você lê. Mateus capítulo 25, no versículo 14 em diante, até o 30. Ele soube administrar, ele fez mais 5. Quando o seu dono volta, ele fica maravilhado. Quando ele vai acertar a conta com ele, meu, você foi tremendo. Você fez mais 5. O outro que ele tinha dado 2, ele fez mais 2, fez 4. Mas o outro que ele deu um talento, ele enterrou. E Deus vai prestar conta com ele. Olha aqui, ó, no versículo 24. Chegando, por fim, o que recebera 1 talento, disse-lhe, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabia que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai, presta atenção no versículo 28, tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Olha aqui. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então aquele que sabe administrar, Deus deixa bem claro, ele abençoa mais, porque ele sabe administrar. Mas aquele que não sabe, até aquilo que ele tem é tirado, sim ou não? Vou ler novamente o versículo 29. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quantas pessoas dentro da igreja não sabem administrar? Por quê? Porque não está se fortalecendo no Senhor. Não está, assim, eu acho, ouvindo, compreendendo a palavra de Deus. Não está colocando em prática. Por isso que continua com o nome sujo. Está perdendo. Essa palavra se cumpre na vida. Mas quando a pessoa ela começa a saber administrar, ela começa a ganhar mais. Porque ela não vai desperdiçar. Você entendeu? Quantas pessoas não sabem administrar o dinheiro? Assim, ganha, sabe? Vou dizer assim, vai, R$1.000, gasta 5.000. Sabe, não semeia. O que é semear? Fazer um curso. O curso é você semear, lá na frente você vai colher. Há um sacrifício, mas que lá na frente você vai colher. E quantas pessoas não têm feito isso? Sabe, não está sabendo administrar, e é necessário administrar. Olha em Lucas capítulo 14, aqui, só para não roubar o texto, eu vou falar um versículo, mas vou falar o texto aqui. Jesus Cristo ele fala no versículo 26 em diante, que aquele que não aborrecer o pai, a mãe, o filho, o irmão, a irmã e a sua própria vida, não pode ser discípulo dele. Ele vai até dizer, qual de vós que não calcula primeiro para ver se vai conseguir edificar uma torre, para depois não ser envergonhado. Assim ele fala, para a pessoa pensar, assim 2 vezes, assim calcular, para ver se vai conseguir andar nos caminhos dele. E aqui porque ele está falando, aquele que não aborreceu seu pai, sua mãe, amando ele sobre todas as coisas. Assim, porque se a mãe e o pai não estão na presença de Deus, qual conselho bom um pai pode dar? Sabedoria o pai vai ter. Então, por isso que é necessário você estar amando Deus sobre todas as coisas e buscando a sabedoria que vem dele. E aqui ele já fala no versículo 28, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto o alicerce e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. Então aqui, calcular. Assim, se você vai conseguir comprar assim algo, se você vai conseguir, tem muitas pessoas que
sabe? É uma dívida em cima da outra. Sabe, acabou de comprar uma televisão, assim, não tem necessidade de, às vezes, trocar de geladeira. Não, já vamos trocar. E quando vai ver, tá devendo, ganha 1.000, tá devendo 5.000. Calcular, tudo tem o seu tempo certinho. Né? Não tem necessidade de você gastar dinheiro em coisas que não tem necessidade agora. Você entendeu? Não tem necessidade. Então, ó, é necessário saber administrar, e para saber administrar é necessário estar nele, buscando sabedoria, tendo essa sabedoria. O segundo passo que eu quero passar, a pessoa tem que ser justo para com Deus. Justo, Deus gosta, pessoa justa. O que é justo? Vou colocar um exemplo. Aquele homem rico, vou ler aqui, Lucas capítulo 16. Presta atenção. Ora havia, no versículo 19, ora havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também, ó, esse homem era muito rico, mas aqui ó, a colocação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Esse homem rico, ele não era justo assim perante Deus. Ele não ajudava outras pessoas. Você vê que esse mendigo chamado Lázaro, no versículo 21, fala que ele desejava alimentar-se das migalhas que caía, ele desejava. E o rico não dava. Você entendeu? Então, para você ser rico para com Deus, tendo riqueza aqui na terra, é necessário você saber administrar, mas tendo riqueza, é necessário você ajudar outras pessoas. Sabe, isso acontece assim na vida de muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, até mesmo, sabe, nas igrejas também, pessoas que são ricas aqui na terra, que estão nas igrejas, assim, mas não é rica para com Deus. Um exemplo, a igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 3, perdão, meus irmãos. Perdão, vou colocar como exemplo aqui. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Pois dizem, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu é infeliz? Sim, miserável, pobre, cego. Isso aqui é igrejas também, que são ricas, né, para os homens, mas não são ricas para com Deus. Assim também são pessoas, assim, que são ricas, estão dentro da igreja, mas não é rica para com Deus. Entenda isso aqui, ó. Ele vai dizer assim, aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Então aqui, ó, quando ele fala, aconselho-te de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, é ajudando outras pessoas. Quantas igrejas não têm cuidado dos órfãos e das viúvas, conforme o mandamento de Deus? Você vê que Tiago, ele fala sobre isso, que a verdadeira religião é aquelas que cuida dos órfãos e das viúvas. E por isso que eu falo, essa igreja de Laodiceia, essa nossa geração, está falando dessa nossa geração. Quantas igrejas está assim? Né? Quantas igrejas está assim? E para assim, ó, aconselho de que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Como a gente compra? É fazendo, ajudando o próximo. Você vê que hoje nas igrejas eles estão arrancando de viúvas, de pessoas que estão precisando em vez de ajudar. Então aqui, ó, ele vai dizer assim, ó, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírios para ungires os olhos, a fim de que veja.
Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se, pois, zeloso e arrependei-vos. Então, aqui, ó, quantas igrejas estão sendo ricas, assim, mas não é ricas para com Deus, porque não tem essas atitudes de ajudar, né, o próximo. Em Tiago, capítulo 5, Tiago fala sobre isso, né, sobre esses que trabalham assim na lavoura, mas eles não estão recebendo. O que Tiago está querendo dizer ali de pastores que trabalham e assim, mas não recebem. Quantos pastores assim não têm recebido por conta dessa ganância de líderes, né, de igrejas grandes assim? É pastores que têm servido ao homem ali, mas não a Deus. Se tornaram escravos ali, não estão recebendo dinheiro assim. Mas ali Tiago ele vai falar do fim dessas pessoas, né, do fim dessas pessoas. Então aqui, ó, ser justa para com Deus, ser justo com o próximo. Como ser rico para com Deus, tendo riqueza aqui na terra. Então entenda que aqui ele fala assim, ó, quem dera se você fosse quente ou frio, mas porque o sermão, eu estou a ponto de vomitar da boca. Entenda isso. Você já vomitou alguma vez? Quando você vomitou, você pegou a colherzinha e colocou de novo? Não, deixa eu comer um pouquinho aqui. Vou desperdiçar isso aqui, não. Vou comer. Você fez isso? Não, né? Ninguém faz isso. Assim é Deus também. Se Deus vomitar, esquece. Esquece. Então, ó, como ser rico para com Deus, tendo riqueza aqui na terra, sabendo administrar. Né? Deus não gosta de desperdício. Aqui, ó, sendo justo com os irmãos. Eu vou colocar um texto aqui, ó, 1 João capítulo 3. Vou voltar um pouquinho. 1 João capítulo 3. Versículo 17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, que é riqueza, e vê o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como é que pode? Você vê, meu irmão, o irmão da igreja precisando de algo e você tendo como ajudar, você não ajudar, como o amor de Deus pode estar na sua vida? Você vê que Jesus Cristo ele fala assim, ó, em Mateus capítulo 25, que ele teve fome e as pessoas deram de comer, teve sede, as pessoas deram ali de beber, ele passou frio, as pessoas, né, deram um cobertor ali para ele. E essas pessoas vão dizer, quando fizemos isso, aí Jesus Cristo vai dizer assim, toda vez que fizeste a um dos meus pequenininhos, a mim me fizeste. A mim me fizeste. E depois Jesus Cristo vai falar para outros, tive fome, você não me deu de comer. Tive sede, você não me deu de beber. Estava com frio, você não me deu nenhum cobertor. E eles vão falar a mesma palavra, quando fizemos isso? E Jesus Cristo vai falar assim, malditos, apartai-vos de mim. Né? E vai lançar lá para o fogo eterno, porque assim, eles tinham condições e não ajudaram. Não ajudaram. Ó, vou pedir aqui para os irmãos ir junto comigo aqui em Tiago capítulo 2. Vai dizer assim, ó, e se um irmão, no versículo 15, e se um irmão ou uma irmã estiver carecidos, de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem que, contudo, lhe dá o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Sabe, a pessoa está necessitando lá de roupa, alimento, o irmão tendo condição, o irmão até fazer uma oração, ó, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vai prover. Se esse irmão tendo condições de ajudar esse irmão, que aproveitem isso. Por isso que eu estou falando, meus irmãos, quantas pessoas são ricas aqui na terra, mas não são ricas para com Deus. Né? Mas não são ricas para com Deus. Então tem que ter essa atitude. Ó, para finalizar, o terceiro passo, como a gente pode ser rico para com Deus, tendo riqueza aqui na terra, o terceiro passo é ser honesto. Honesto com o nosso Deus Todo-Poderoso. Devolvendo o que é dele mesmo de direito.
devolvendo o que é dele mesmo de direito, dando dízimo, fazendo oferta. Ó, eu citei aqui Mateus capítulo 25, versículo 14. Quando ele dá ali os seus bens, ele reparte, né, os talentos. Você vê que depois ele foi prestar conta com aquilo que era dele. Né, em Mateus capítulo... Não, Lucas capítulo 16, versículo 1 em diante, ele vai falar de um servo que administrava os bens dele, mas esse estava defraudando, ele estava sendo desonesto. E foram falar, né, para ele, vamos dizer assim. E ele chamou esse servo, esse administrador, para prestar conta. E falou que ele não iria mais trabalhar. Esse servo, sabendo que ele não iria mais trabalhar, o que ele fez? Ele começou a negociar assim com os devedores do dono, né, do patrão dele. Ele foi lá, para colocar assim um exemplo, aquele que devia 100, ele falou assim, não, paga 80 aí. Aquele que devia 1000, ele falou assim, paga 800 aí. E assim ele fez na intenção desses homens arrumar um lugar para ele ficar. E Jesus Cristo, ele vai achar isso, sabe, bacana. Ele vai falar assim, quer ver? Vou para explicar para os irmãos, eu falei bacana, mas é mais ou menos isso mesmo. Em Lucas capítulo 16, no versículo 8, vai dizer assim, e o patrão desse administrador desonesto elogiou pela sua esperteza. E Jesus continuou, as pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Assim é verdade, sim ou não? As pessoas, quando elas são desse mundo, elas são honestas, às vezes, com os homens, né? Mas não são para com Deus. Muitas pessoas que são da luz não são honestas para com Deus. É verdade ou não é isso que eu estou falando? Por isso que o tema de hoje é como ser rico para com Deus, tendo riqueza aqui na terra. Presta atenção aqui no versículo 9. Por isso eu digo a vocês, usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles receberão vocês no lar eterno, no lar eterno. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas, também será nas grandes. Então, quem é fiel nas coisas pequenas, também será fiel nas coisas grandes. Por isso que eu falo, quando você é rico para com Deus, né, você vai ter mais ainda. É como ser rico para com Deus, tendo riqueza aqui na terra, sabendo administrar, sendo justo e sendo honesto. Aqui, ó. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas também será nas grandes. Pois, se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? Você entendeu? Por isso que eu estou falando assim, como ser rico para com Deus, tendo riqueza aqui na terra. Se uma pessoa não é honesta com Deus aqui na terra, você acha que Deus vai levar essa pessoa? É a palavra de Deus, meus irmãos. Não é o homem que está falando, não. É a própria palavra de Deus. Essa pessoa não vai se salva. É a própria palavra de Deus. Olha aqui, eu vou ler novamente para os irmãos. Pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras, que é a vida eterna? Olha aqui, ó. Olha aqui no versículo 12. E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Aqui ele vai dizer, não pode servir a dois senhores. Ou você vai amar mais um e odiar o outro, ou você vai se dedicar mais a um e desprezar ao outro. Não pode amar a Deus e ao dinheiro. Você entendeu? Então, os 3 passos aqui. Saber administrar. Como você vai saber administrar?
se fortalecendo no Senhor, buscando Ele de todo o coração, que Ele vai dar, a sabedoria vem dele. Segundo passo, sendo justo. Né? No livro de Jó, capítulo 31, no versículo 13 ao 15, né? Você vê que Jó, ele fala que ele era justo com as pessoas. Então, aí você está sendo rico para com Deus, que não adianta nada você ser rico aqui, mas não ser rico para com Deus. Entenda isso. Tem essa colocação, seja rico para com Deus primeiro, né? Seja rico para com Deus. E terceiro passo é ser honesto. Ser honesto, ser honesto. Ser honesto. Igual os fariseus falaram para Jesus, é lícito pagar tributo para César? Jesus falou o que para eles? Dê de César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Seja honesto. Honra aquele que te honra. Amém, meus irmãos? Então esse é o ensinamento para a vida do irmão e para a vida da irmã. Amém? Está finalizando. Então o tema de hoje é como ser rico para com Deus, tendo riqueza aqui na terra. Pega esse ensinamento. Amém? Nosso Deus Todo-Poderoso abençoe mais e mais e mais a vida do irmão e a vida da irmã. Não somente hoje, não somente amanhã, mas eternamente. Amém, meus irmãos? Recebam o meu abraço, um beijo no coração. Ficam todos com Deus e até o próximo ensinamento. Até o próximo vídeo. Amém? Deus abençoe mais e mais e mais.